Seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu projeto sob controle. No tema de hoje a gente vai falar como saber se meu projeto está caminhando bem. Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida de como gerenciar o projeto, o que analisar no projeto para saber como está a saúde do projeto. Então, antes de mais nada, eu queria que você pensasse um pouquinho em como que você aplica isso no seu dia a dia. Então, vamos supor que você tem uma viagem, por exemplo, Rio-São Paulo, de carro. Você sabe que você gasta em média, vamos supor, 6 horas de carro e normalmente você faz 4 paradas. Se você ao longo da viagem, chegou na metade da viagem, você já gastou 4 horas, você sabe, você tem expectativa de que você vai atrasar até chegar no seu destino, certo? Então, nesse momento, você pode optar ou reduzir alguma das paradas, se você tem a necessidade de chegar no horário, avaliar o que vai ser feito ao longo do caminho para você tentar chegar no horário. Ou, por exemplo, uma pessoa que participa de maratonas. Uma pessoa que faz maratona, ela tem todo um treinamento antes e medição dos tempos, né? Então, ao longo da maratona, ela vai verificando como que está o seu desempenho e se precisa ajustar alguma coisa ou não. Já tem uma expectativa de que se vai chegar no tempo esperado ou não. Então, o projeto é a mesma coisa. O que é um projeto? O projeto é todo esforço temporário, ou seja, o que significa temporário? Que tem início, meio e fim, para você chegar a algum lugar, para você ter algum resultado, seja em forma de produto ou serviço. Se você pesquisar no dicionário, projeto, você vê definições também como a vontade de realizar algo, a vontade de executar algo. Então, o projeto nada mais é do que você ter um caminho a ser percorrido para você chegar a algum lugar, chegar a algum resultado. E para isso, você precisa se planejar. Então, se você não se planejar, você não tem visibilidade de qual que é o caminho que você precisa percorrer. Quando eu falo caminho, é tudo que você precisa fazer até chegar ao seu resultado esperado. Então, qual que é o tempo o que você precisa executar, quais são as atividades, quem serão os responsáveis, como, qual que é o prazo, qual que é o custo envolvido nessas atividades. Então, vamos supor que o nosso projeto ele vai ter a origem e a gente quer chegar no destino. Então, o nosso projeto, a gente planejou que o caminho a ser percorrido seria esse daqui. Então, vamos supor aqui, caminho planejado. Então, esse caminho planejado, ele envolve custo e tempo. Se ao longo do projeto você percebe que seu projeto está demorando mais do que o esperado, ou está gastando mais do que o esperado, você sabe que você não está performando bem. Agora, se você executa um projeto e consegue executar ele em um tempo mais curto, ou um orçamento menor do que o esperado, ou até mesmo exatamente no que você estava planejando, então você sabe que seu projeto está caminhando bem. Mas o que você precisa para você conseguir visualizar esses caminhos? O que vai te dizer se o seu projeto está caminhando bem ou mal? Você precisa de algum indicador para você comparar com o seu planejado. Então, é aqui que os KPIs vão ajudar a gente. O que é o KPI? O KPI vem da palavra em inglês Key Performance Indicator, que em português a gente tem os indicadores-chave de performance. Quais são os objetivos desses indicadores no projeto? Tem 2 grandes objetivos. Um é identificar a saúde do projeto. Qual que é o status do projeto? E a tendência. Então, como que está caminhando o meu projeto
e qual que é a tendência do meu projeto. Então, se eu estou um projeto, vamos supor que eu tenho um projeto que a execução são 10 meses. Se na metade do meu projeto, no 5º mês, eu sei que eu estou gastando mais do que eu estava esperando, eu já tenho visibilidade que eu vou estourar o orçamento lá na frente. A não ser que eu tome alguma ação para reduzir esse orçamento para frente, tentar economizar algum custo, né, para compensar esse desvio. Então, é o indicador que vai te direcionar a tomar ações para que você mantenha o seu projeto conforme o planejado. Então, ele vai te ajudar a identificar como que está a saúde do seu projeto. E qual que é o outro grande objetivo do KPI, do indicador? É avaliar o resultado. Então, se você tinha um projeto que, vamos supor, você prometia para o seu cliente, através de uma implementação de sistema ou alguma alteração no processo, né, alguma consultoria, de que ele vai aumentar a produtividade de produção, você vai avaliar, depois de executado o projeto, se você conseguiu entregar esse resultado, se de fato seu cliente está aumentando a produtividade ou não. Ou seja, algum produto, algum serviço, você vai avaliar se o resultado ao final do projeto está conforme o que foi planejado inicialmente, conforme o escopo. Então, esses são os 2 grandes objetivos do indicador do projeto. No caso do indicador que a gente vai avaliar como que está a saúde do nosso projeto, esses indicadores a gente utiliza, monitora eles ao longo do projeto todo. Esses indicadores eles vão te ajudar ao longo do projeto. E no caso do indicador para avaliar o resultado, ele vai ser depois do projeto concluído. Agora, vamos focar principalmente nesses indicadores aqui, para que você, ao final, tenha um projeto, né, executado com sucesso. Quais são as principais categorias que você precisa se preocupar ao longo do projeto? Se você quiser entrar no nível de detalhe, você consegue listar diversos indicadores. Aqui a gente vai falar dos principais que, se você controlar eles, você já consegue garantir uma saúde positiva do seu projeto. Então, a gente vai entrar na categoria de cronograma, saber se você está executando seus projetos no prazo, orçamento, então como que está o custo do seu projeto, qualidade. Esses são os principais indicadores que você deve utilizar ao longo do projeto. Se você focar nesses indicadores, te garanto que você já vai conseguir ter um gerenciamento muito bom do seu projeto e atingir o resultado esperado. E por último, um outro que a gente vai comentar é em relação à efetividade. Ou seja, depois do projeto concluído, eu atingi ou não o resultado que eu esperava? Eu entreguei o resultado, o escopo que eu tinha planejado inicialmente ou não? Como que foi o resultado? Se foi satisfatório, se no caso do cliente, igual eu comentei, a gente teve o resultado que foi prometido inicialmente ou não? Então, esses são as principais categorias. Como que eu coloco isso no papel? Como que eu identifico esses KPIs? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é o que a gente chama de valor agregado. O que é o valor agregado dentro do projeto? Nada mais é do que o que foi executado até agora, até o momento que você está avaliando. Então, vamos supor que a gente tem um projeto que você tem que construir uma estrada em 10 meses. Então, vamos supor que o seu prazo total são 10 meses e o seu orçamento total 100 mil. Se a gente avaliar no 5º mês, isso daqui você tem que entregar 200 quilômetros. Vamos supor que no 5º mês, na hora que eu for avaliar, eu construí até agora 80 quilômetros. Vamos supor que no momento que eu avaliar o projeto, no 5º mês eu construí 80 quilômetros de 200 que eu
tenho no meu projeto como um todo. Qual que é o percentual de avanço que eu tenho do projeto? Então, se a gente for colocar 80 dividido por 200 quilômetros, isso daqui vai dar 0,4, ou seja, 40% eu concluí do escopo inicialmente planejado. Então, esses 40% é o que a gente chama de valor agregado. É o que eu já concluí até o momento. Esse daqui, o valor agregado, ele está todo relacionado ao prazo e ao custo. Então, se eu avancei 40% do meu escopo, na hora que a gente for avaliar o prazo, a gente vai analisar o quê? Esses 40% está de acordo com o meu cronograma? Ou seja, eu concluí 40% dentro do que eu estava esperando, ou estou demorando mais ou menos? Então, lembra lá da estrada, por exemplo, do Rio São Paulo? Se na metade do caminho eu demorei 4 horas, né, meu percurso todo eram 6 horas, né, o estimado. Se na metade do caminho eu percorri em 4 horas, significa que eu estou atrasado comparando com o meu planejamento inicial. Se eu atingir metade do percurso com 3 horas, significa que eu estou de acordo com o planejado. Então, se a gente for colocar o próximo indicador que a gente vai analisar é o que a gente chama de Índice de Desempenho de Prazo, o IDP. Como que ele é calculado? O IDP ele vai ser calculado baseado no meu valor agregado, ou seja, o que eu concluí até o momento do meu escopo, pelo valor planejado. Ou seja, nesse cenário aqui, o que a gente tem? 40% foi a conclusão. Qual que era o meu planejado no 5º mês? Se eu tinha um projeto de 10 meses, no 5º mês, que é metade do meu caminho, do meu percurso, eu esperaria que meu planejado fosse 50%. Então, se a gente divide um pelo outro, vai dar 0,8. O que significa isso? Que meu projeto está atrasado. O IDP, tanto o IDP quanto o IDC, que é de custo, a gente vai falar no detalhe sobre o IDC, os indicadores. Se ele estiver abaixo de 1, significa que ele está abaixo da performance que você tem planejado. Se ele estiver acima de 1, significa que você está um pouco à frente do que você tinha planejado. E se ele for exatamente 1, significa que o planejado e o executado até o momento está exatamente igual. Então, está de acordo com o seu planejado. Então, esse é o IDP. Se a gente falar do IDC, que é o Índice de Desempenho de Custo, como que ele é calculado? O IDC, ele vai ser calculado pelo valor agregado dividido pelo custo atual. Então, vamos supor que no 5º mês, eu gastei até aqui, no 5º mês, eu gastei 30 mil. Como que eu vou calcular isso? Como que eu sei se o meu orçamento, o meu custo até o momento, está dentro do meu orçamento ou não? Dentro do que eu tinha planejado inicialmente. Qual que é o meu valor agregado? 40% vezes. Qual que é o meu orçamento do projeto? 100 mil. Qual que é o meu custo atual? 30 mil. Então, 40% que foi o meu avanço do escopo. Qual que é o meu valor agregado? 40% de 100 mil vai dar 40 mil. Só que o meu custo atual foi 30 mil. Então, um dividido pelo outro vai dar 1,33. O que significa isso? Que, nesse momento, pelo planejamento, a minha expectativa, a minha estimativa é que eu gastasse 40 mil nesse momento do projeto. 5 meses. Só que até o momento eu gastei 30.
Então, o que significa? Que eu estou abaixo até do que eu tinha esperado, né? Então, eu vou até colocar de verde, que aqui está abaixo do orçamento. Então, eu não gastei, eu tenho um saving aqui, tá? Uma economia. Então, esses são os principais indicadores que vão te direcionar para você saber se a saúde do seu projeto está caminhando conforme o planejado ou se existe algum desvio. E se existe algum desvio, qual é esse desvio? No momento que você avalia isso, você tem a oportunidade de definir algumas ações para que você consiga retomar o projeto para o seu planejamento, para o que você tinha planejado. Então, nesse caso aqui, que você está consumindo menos do que você tinha inicialmente planejado, é um indicador bom, né? Porque você tem uma economia. Então, por aqui está positivo. Agora, no caso do prazo, você está atrasando. Então, você precisa tomar alguma ação para ver como que você pode recuperar esse atraso. Para que no projeto como um todo, no final, ele não seja entregue depois do prazo acordado. Esses são os principais indicadores que a gente utiliza quando a gente fala em cronograma e orçamento. Então, ele vai te direcionar quanto que está a saúde do seu projeto nesse momento e, ao mesmo tempo, você consegue estimar como que você vai estar caminhando para frente. Então, se você continuar no mesmo ritmo, não tomar nenhuma ação, você consegue estimar quanto que você vai finalizar o seu projeto. Esses são os principais indicadores a nível de cronograma e custo. Eles são monitorados, controlados ao longo do projeto todo, tá? Isso daqui é importante você ter uma frequência para avaliar isso daqui e sempre monitorar os indicadores, senão nada adianta. Se você calcular isso uma vez, deixar na gaveta, não acompanhar, não definir nenhum plano de ação, você não vai conseguir atingir o resultado, né, o seu projeto no resultado que você tinha esperado. Esses são ao longo do projeto. E quando o projeto finalizar, qual que é o outro KPI que a gente avalia para verificar se o projeto foi conforme entregou o resultado esperado? Então, o que a gente chama de ROI, o que é? É o retorno sobre o investimento. Então, esse indicador você vai avaliar depois do projeto concluído. O que significa o ROI, como que a gente calcula? Ele vai ser a receita menos o investimento dividido pelo investimento. Então, se ele for acima de 1, ou seja, se a receita que for maior do que o investimento, né, significa que o seu projeto trouxe um resultado positivo. Se essa receita aqui for menor do que o investimento, significa que você teve um prejuízo. Então, em relação aos indicadores de IDP e IDC, se a gente tem o indicador tá abaixo de 1, significa que seu projeto não está caminhando bem. Vamos dizer assim, colocar aqui, está caminhando mal. Tá? Então, tem algo negativo que você precisa tomar alguma ação. Se o seu indicador estiver exatamente, aqui é o IDP, IDC, for exatamente igual, significa que você está conforme planejado. E se o seu indicador for maior do que 1, significa que você está caminhando bem. Ou seja, seu projeto está tendo resultados positivos a nível de cronograma e orçamento. Então, por que a gente tem que controlar os indicadores? Quais são os grandes benefícios de você ter indicadores ao longo do seu projeto? Qual que é o primeiro
Benefício: você ter visibilidade do status do seu projeto, da saúde do seu projeto. Você conseguir compartilhar isso, reportar esse status do projeto. Qual que é o segundo benefício? Você antecipar riscos. Então, se você já sabe que seu indicador de prazo, por exemplo, não está conforme o planejado, você já tem visibilidade de um risco de você atrasar o projeto como um todo. Então, você já tem que tomar alguma ação, você já consegue mapear esse risco e definir um plano para você mitigar esse risco, eliminar esse risco. Então, você consegue antecipar risco. Qual que é o outro benefício de você ter os indicadores? Você consegue tomar ações, tomar decisões de forma rápida. Tomar decisão. Então, você consegue ser mais produtivo também. E por último, a partir do momento que você tem um indicador, você consegue também fazer comparações com outros projetos, para que seus projetos futuros você consiga otimizar, você consiga definir algumas melhorias. Então, o indicador é importante que quando você começa a ter uma base, né, de dados de indicadores, você consegue padronizar, você consegue comparar e você consegue avaliar melhorias, definir melhorias para os próximos projetos. Então, você tem uma base de comparação para trabalhar em melhorias. Quando a gente fala em projetos, a gente precisa sempre estar preocupado principalmente com o quê? Com custo, escopo e prazo. Por quê? Todas esses pilares, eles estão relacionados, eles caminham juntos ao longo do projeto. Então, qualquer alteração que eu tenha em uma dessas laterais, eu vou provavelmente afetar a outra. Então, se eu tenho uma atividade que atrasou, aumentou o meu prazo, a chance de eu impactar o custo é bem alta. Então, da mesma forma que se eu aumentar o escopo do projeto, dificilmente eu vou conseguir absorver um escopo adicional no projeto sem ter impacto em prazo e custo. E a partir do momento que você tem os indicadores para você avaliar isso, você monitorar, você consegue avaliar a tendência do seu projeto, como que ele está caminhando. Então, esses são os grandes benefícios que a gente tem nos indicadores e como a gente consegue avaliar se o nosso projeto está caminhando bem ou mal. Bom, espero que isso tenha ajudado vocês terem uma visibilidade um pouco melhor de como avaliar a saúde do seu projeto e principalmente entender como que está os próximos passos do seu projeto, porque o indicador não só vai te dar uma visibilidade da saúde atual, como também te ajudar a avaliar como está a tendência do seu projeto, tá bom? Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente, pode comentar no vídeo ou pode mandar para a gente pelo Instagram ou pelo YouTube, Facebook, que a gente com certeza vai dar um retorno, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.